meu nome é Nuno Feio. Eu comecei a tatuar no final de 2010, tatuar efetivamente. Eu tive aí um ano de aprendizagem num estúdio de um amigo meu em Moscavide, a Tatu Mania, do Mário. E o processo de eu ter começado a tatuar acabou por ser um bocado simples. Eu sempre estive ligado à área de artes, sempre estive na escola em área de artes e sempre estive ligado à publicidade, artes gráficas, serigrafia, por aí fora. E houve uma altura que tive um estúdio onde fazia pinturas personalizadas em capacetes, aerografia, pinstriping. A passagem para a tatuagem foi um processo natural, quer dizer, era mais uma maneira de eu aplicar aquilo que eu sabia fazer, mas neste caso em pele, não é? Achei uma cena interessante porque já tinha contacto com o mundo da tatuagem desde os anos 90, com a malta que abriu os primeiros estúdios em Portugal. Então decidi dar esse passo, foi no ano em que nasceram os meus filhos e achei que podia abrir essas portas e evoluir dentro da área da tatuagem, pronto, e assim comecei. A adaptação para mim foi, penso eu, relativamente mais fácil porque, como já estava habituado à parte da aerografia, e a aerografia é bem mais difícil do que tatuar. Tens um utensílio na mão e tens de ter domínio para fazer a pintura e para fazer os detalhes. Portanto, a transição para a tatuagem foi, ao fim e ao cabo, o adaptar a ter outro tipo de máquina na mão e obviamente, a reação da aplicação na pele. Essa parte foi a que poderá ter demorado mais tempo, a parte técnica de ver. Eu sabia o que é que queria fazer, sabia como é que havia de fazer, depois era uma questão de ver qual era a reação da pele e pronto, a evolução que toda a gente sabe como é que é, não é? Demora o seu tempo, as primeiras tatuagens são aquela coisa fora de normal, mas todos começamos do zero, não é? Ao início, o normal era mesmo aquela coisa básica do grey wash, básica, atenção, no sentido de que era o trabalho que mais se via, não é? O grey wash, aprender a parte normal do traço e por aí fora, mas desde sempre me quis virar mais para o realismo. A transição para os cinzas foi uma coisa um bocado natural. Comecei a ver alguns trabalhos na net, na altura ainda estava muito verdinha em Facebooks e coisas do género, então comecei a pesquisar um bocado mais e comecei a ver uns trabalhos com cinza que para mim me chamava mais a atenção, era mais apelativo ver aquilo com os cinzas e comecei a fazer umas pequenas experiências, mas sim, durou algum tempo até fazer a mesma transição para os cinzas. Eu quando comecei a iniciar a cena mesmo dos cinzas, a pintar a imagem toda e por aí fora, não foi a pensar que ia criar uma identidade. Era aquilo que eu via e até posso dizer, os primeiros trabalhos que vi na altura, lembro-me que foram 2 ou 3 trabalhos assim em cinza da Valentina Riabova, que eu desconhecia completamente quem é que era e fui ver. E achei que havia ali diferença. Na parte visual havia ali qualquer coisa que me chamava a atenção. E então comecei, e até foi assim que nasceu o meu set de tintas da World Famous, comecei a fazer a escala de grey wash, como toda a gente faz, mas em cada um deles ia juntando um pouco de cinza. E isso, embora não fosse aquilo que eu estou a fazer hoje, já se viu uma diferença. E começou-me a obrigar a ver que, espera aí, eu não posso deixar este espaço em branco na cor da pele porque isto fica esquisito. Então comecei cada vez a fechar mais as imagens, até ao ponto de ter que as pintar todas e aplicar os brancos depois no fim, bastante branco. E pronto, e comecei a ver, isto realmente fica uma cena gira. E foi assim que começou. Bom, aqui, neste assunto há milhões de opiniões em relação a isto. Embora eu tenha começado a tatuar em 2010, eu vou fazer este ano 49 anos. Ou seja, isto parece aquela conversa de velho, mas não é. Mas efetivamente tu acabas de ter uma experiência de vida um bocado diferente da malta agora com 18, 19, 20 que se inicia nisto. Há uma coisa que eu infelizmente vejo que se perdeu praticamente, completamente,
que é essa parte da ética, a honra, o respeito. O respeito. E embora digam que mas estamos em 2023, as coisas mudaram, claro, efetivamente mudaram, mas quer dizer, o respeito e a ética e perceber que, principalmente na área da tatuagem, existe toda uma cultura por trás. Faz-me confusão como é que estas novas gerações não têm, pelo menos, curiosidade de perceber, ok, estamos em Portugal, então quem é que iniciou isto em Portugal? Como é que isto começou? E tentarem perceber a evolução da tatuagem em Portugal, que é muito recente, não é? Começou nos anos 90, com as primeiras lojas, mas hoje em dia, para já, eu acho que hoje em dia a malta entra para a tatuagem, grande parte, pela pior razão, que é, pensam que isto é uma cena de glamour e de rockstar e fazemos uma vida espetacular e que isto é tudo bonito e cor-de-rosa. Quando na maioria, muitos deles nem sabem desenhar, muitos deles nunca tiveram interesse em artes, nunca fizeram em pintura, nunca fizeram nada. Não quer dizer que isso seja necessário, mas acho que isso é a principal componente. Porquê? Porque aí mostra que tu sempre tiveste interesse nesta área e a tatuagem é apenas uma coisa que, olha, deixa lá experimentar, já que eu sei desenhar, vamos ver o que é que isto dá. A cena do respeito, hoje em dia eu vejo coisas fora de normal. Desde o, abrir estúdios à pasada sem um mínimo de experiência, sem terem passado por uma aprendizagem, seja ela qual for, abrirem a poucos metros de outros tatuadores que já estão implementados naquele sítio há uma carrada de anos. Situações que eu vejo todos os dias. As convenções de tatuagens, a mim faz-me uma confusão, e embora eu já tenha ganho prémios, os prémios são bons, ganhar, mas não deveria ser o ponto fulcral ou o ponto principal de uma convenção. Porque há pessoal que espera um ano para haver uma convenção e prepara durante um ano aquele cliente específico e aquele trabalho específico só para ir a concurso. Quer dizer, perde-se completamente a tal parte de haver uma união dos tatuadores, uma troca de experiências, uma troca de informações, de ideias, seja lá o que for. Então parece que está tudo naquela bolha, não, eu tenho que ganhar o prémio. Isso tem-se perdido. E isso faz parte da tal nova geração que encara a tatuagem e esta área de uma maneira diferente da minha e de mim. Mas lá, se tem a ver com a idade, se tem a ver com experiências, não sei, não faço ideia. A minha maneira de ver é esta. Eu posso acrescentar aqui uma coisa, que é uma história que acaba de ser engraçada dentro de um momento menos feliz ou infeliz, que foi. Eu, na altura da aerografia, eu aprendi a pintar. Na altura não havia internet, não havia praticamente revistas nenhumas em Portugal, não havia nada onde pudesse sacar informação sobre a aerografia. E eu aprendi com um rapaz que infelizmente faleceu, que me acolheu, e eu tive mais ou menos a mesma coisa, um ano com ele sem receber nada, a absorver tudo o que ele me ensinava. E isto consegui transpor depois para a tatuagem, que foi também tentar fazer ao máximo a aprendizagem dentro do que seria o correto, não é? Pronto. E eu já tinha as máquinas de tatuar, porque quando ele faleceu, a esposa dele disse-me, olha, ele gostava muito de ti, eu não quero vender isto a ninguém, eu queria que ficasses com o material dele. Então eu tinha máquinas old school, as Mickey Sharps, as famosas Mickey Sharps, tinha tudo, tinha tinte, tinha o material todo para começar a tatuar. E aquilo ficou na minha oficina durante anos. Eu nunca toquei naquilo. Podia ter aquela cena de, eu vou começar a tatuar em casa. Não, nunca fiz isso, tinha ali. Porquê? Porque eu tinha respeito pelas pessoas que lutaram e abriram os primeiros estúdios em Portugal, e eu sei as histórias deles de adquirir máquinas e terem que viajar à boleia até a Inglaterra, até a França, para adquirir as coisas, e eu tinha esse respeito, ok? Já tinha essa mentalidade, não vou pegar nisto, não vou começar a tatuar à maluca, nem sequer tinha aquela coisa, tinha aerografia. E depois houve um dia que decidi, vou fazer uma tatuagem, mas a mim próprio, só para experimentar como é que é isto. Sem pensar, vou começar a tatuar, foi mesmo por brincadeira. Claro que rebentei com a tatuagem toda, está aqui, porque fiz aquilo e no dia a seguir fui para a oficina,
e com os diluentes a mexer, foi para aqui diluente celuloso e arrebentou com isto uma infecção. Mas pronto, mesmo assim depois fiquei uma data de tempo sem sequer pensar em tatuar. E no entanto tinha as máquinas, tinha o material todo. Esta parte do respeito pelas pessoas mais velhas e epá, antigamente nós entrávamos no estúdio de tatuagens e entrávamos a medo. Quer dizer, aquilo era chegar, epá, será que vou dizer as coisas certas, vou fazer as perguntas como deve ser? Agora não, mas pronto, as coisas mudaram e é o que é, temos que acompanhar a evolução. A partir do momento em que tu começas a ter, lá está, a tal base sólida, quando vêm os teus trabalhos já identificam, quando vêm ter comigo, regra geral, já sabem o que é que vem à procura. Lidar com os clientes, acima de tudo tens de ter profissionalismo, não é? E tens que pensar sempre desta maneira, se aquele cliente, ou futuro cliente, ou possível cliente, despender do seu tempo, do seu dinheiro, a gente sabe as dificuldades que toda a gente tem, e se ele está-se a entregar a ti, de corpo e alma, com o dinheiro que juntou ou não, para tu lhe fazeres um trabalho, tu, acima de tudo tens de ser profissional. Pronto, tens que saber lidar com os diferentes tipos de clientes, com os inseguros, com aqueles que têm certeza absoluta daquilo que querem, com aqueles que querem uma coisa que não resulta. Portanto, tanto antes da tatuagem como depois da tatuagem, o cliente continua a ser teu. Não é depois de ter saído daquela porta, pagou-te o dinheiro, vai-se embora e pronto, e agora acabou. Não, tens de continuar a manter aquela relação, até porque não sabes se ele vai voltar, se vai trazer mais pessoas. Portanto, tem que haver esse profissionalismo. Sim, claro, e é assim, o tempo que tu vais lidando ano após ano, vais também ganhando experiência com os diferentes tipos de pessoas que lidas diariamente, e isso vai-te dando arcabouço, entre aspas, para saber resolver uma situação ou outra. Às vezes não sabes, mas a gente também não sabe tudo. O que eu posso dizer, e eu já disse isto em outras situações e até noutra filmagem deste género, para a malta que vai ou quer começar a tatuar, tentem-no fazer da maneira mais correta. Isto requer empenho. Hoje em dia toda a gente quer tudo rápido. O acesso às informações que existem na net também fazem com que isso aconteça, mas de qualquer maneira é assim. Tentem fazer as coisas corretamente, têm que despender tempo, têm que despender de trabalho, têm que despender de... tem que se aplicar mesmo nisto. Uma coisa que eu acho que é importante, e era isto que eu já tinha dito outra vez, humildade acima de tudo. Eu não me canso de dizer isto, porque muita gente até pode olhar para mim e dizer ele é isto ou aquilo, eu não sei o quê, mas quem realmente me conhece sabe que nós estamos sempre a aprender. E aprendemos com os mais novos, com os mais velhos, com toda a gente. Com o que é mau, com o que é bom, com o que é excelente, percebes? Estamos sempre a aprender. E se nós tivermos essa cena em mente, da humildade e dizer assim, agora este puto apareceu aqui, já tem mania de coisa, mas vai na volta, vais a ver e tem um trabalho excelente, pode faltar outras partes éticas ou isto ou aquilo, mas tu olhas e uau, estás a perceber? E se calhar aí desce um bocadinho à terra, ou aquela malta que julga que é a última batata do pacote e depois se calhar vai a uma convenção internacional e vê lá gajos que nunca ouviu falar e diz, o que é isto? Portanto, um gajo tem que se manter na terra, temos que perceber o nosso lugar, temos que saber os nossos limites e tentar sempre ultrapassar isso, mas sempre com uma base de humildade, de respeito. Estás a perceber? Eu acho que o respeito acima de tudo consegue fazer um gajo evoluir. Antes de mais eu tenho que agradecer à Edge pelo apoio que me tem dado nestes últimos tempos, ao João, à equipa toda dele. Quem me quiser encontrar, basta vir aqui ao meu estúdio, sou o dono da Grave Art, na Avenida Rossano Garcia, 32C em Lisboa, na zona aqui ao pé do El Corte Inglês. Qualquer coisa também, Instagram, Facebook, só mandar mensagem e se calhar podemos fazer qualquer coisa. Obrigado a todos.